Olá, amigos, tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais um episódio do podcast Pequena Vizinhança. A gente está no 21º episódio sobre o review do livro O Temor do Sábio. E a gente vai falar hoje do capítulo 130 ao 135. Tô eu aqui, Jordana, ao lado virtual... Aliás, presencialmente, de... Letícia. Oi, gente. Ótimo. Letícia, tem algum recado? Próximos capítulos do 136 ao 138. Então, agora eu redividi eles e vai ficar faltando mais 6 episódios, 7 com esse, pra gente acabar o livro. Então, lá, eu sempre falo que eu falei que a gente ia acabar em julho, né? A gente vai acabar em setembro. Isso a gente não enrolar. Mas, sim, vai dar certo. Vai dar sim. E vai ser capítulos muito bons e sem aquela quantidade exagerada de páginas e tal. Sim. Então, às vezes, pra quem quiser acompanhar a gente também, vai ser bom. Eu tenho um recado, é que esses capítulos foram um pouco difíceis, assim, então talvez quem já tem alguma restrição com esse tema, principalmente de violência sexual, que pulem esses capítulos, porque às vezes pode, né, ter algum gatilho por conta disso. Ok, vamos... Tem mais algum recado ou não? Não, sem recados hoje. Gente! Jordana, você fala gente, mas na verdade, esses últimos episódios eu ando falando pouquíssimos recados. A semana passada eu falei um recado porque era muito importante, que era o selo editorial do Patrick, mas... e confirmado, gente, a história do Iax mesmo, é confirmado. E segundo o Patrick, o quadrinho, né, o menino que amava a lua, que vai ser lançado, é a história com mais detalhes do Iax. Então, a Resp contou a história do Iax, né? Uhum. Mas ele falou que a história do Scarpe tem muito mais detalhes. Então, vai ser um quadrinho top. Top demais. Então, bora lá. Agora a Letícia conseguiu enrolar nos recados, como de costume, para não perder o hábito. Então, a gente vai começar os capítulos em si. Capítulo 130, Vinho e Água. Então, só recordando, no capítulo anterior, Coach tinha realmente decidido que ele não ficaria em Aden, tinha dado essa resposta a Shairin. E esse capítulo é a partida em fato, né? Começa com a partida. As despedidas foram longas, mas estava, enfim, de volta às estradas de volta a Vintas, né? Tanto para resolver a questão com Álvaro, 2 meses depois de atraso, que ele passou 2 meses em Adenre, tanto também para ver de volta Dena. Na verdade, foi meio que 1 mês com os bandidos no Eld, né? Ah, entendi. E às vezes até um pouquinho mais, eu não lembro se foi 1 mês. Acho que foi quase 1 mês. E 2 meses no Aden, né? Então ele ficou 3 meses e pareceu que ele viveu uma vida, né? 1 ano inteiro viajando. E eu tô super, assim, claro que eu já li, né? Eu falo assim que eu tô super curiosa, mas eu já sei. Mas eu tô super curiosa pra saber as suas reações de como vai ser o retorno dele pra Severin. Porque o Álvaro, meio que a gente desconfia que ele mandou o Wolf pro abate mesmo, né? Sim. Assim, vou te dar uma missão impossível aqui, resolva. Se você resolver, bom pra mim. Mas se você não resolver também, eu já tô acostumada a perder um monte de gente pra esses bandidos mesmo, e você é só mais um pra mim. Você parece que tá me dando mais trabalho do que lucro aqui perto de mim. Porque acho que ele sentiu que o Volt, ele é um cara meio diferenciado, né? Sim. Enfim, saiu de Hayat. Sim. 5 dias depois, ele já estava nos morros baixos do leste de Vintas. Tinha passado naquele dia lá por 1 ou 2 viajantes, não tinha nenhuma hospedaria. Era como o pai dele costumava dizer, estava na borda do mapa. Eu amei isso. E ele já estava perdendo a esperança mesmo de achar uma hospedaria para comer alguma coisa quente, porque nos últimos 2 dias ele só estava comendo realmente o que ele tinha no bolso. E então, eis que ele avista uma coisa melhor que hospedaria. Ele vê uma fumaça branca subindo entre as árvores e ouve uma leve vibração de música.
Ele, então, andando mais à frente, percebe 2 carroças dolorosamente conhecidas, com sinais que significariam que naquelas carroças tinha verdadeiros artistas de trupe, né? Eram, finalmente, os Edenaru, a minha família, né? Segundo ele. Aí, ao ser avistado por esses viajantes, ele é rendido. Até que ele consegue, depois, com o tempo, com a conversa, mostrar-lhes seu alaúde. E aí eles falam, mais um dos nossos, né? Seja bem-vindo. E assim, eles conseguem relaxar, rir Sim, e dizem uma só família. Isso, é isso. Eles se cumprimentam com uma só família. Eu acho que quando ele fala uma só família, e depois a gente sabe que o Alec, ele fala uma só família, a gente vê que ele responde bem. E foi tão legal ver você ler esse capítulo, porque geralmente eu não vejo a Jordana lendo os capítulos, né? Cada uma lê separado em casa. Mas Eu deixei pra ler de última hora. a Jordana deixou pra ler de última hora. E aí, ao longo do capítulo, a Jordana foi tendo várias reações, sabe? Tipo assim, foi muito bom, porque esse capítulo, eu lembro que eu li ele pela primeira vez e também nem tchum para as ideias, nem me toquei que poderia ser algum outro tipo de trupe, né? Seria uma emboscada, Sim. na verdade, né? E levou a Jordana, que geralmente é uma pessoa que lê com desconfiança, à surpresa, né? Sim. Engraçado que foi na segunda leitura que eu fui vendo coisas estranhas que eu já tinha achado estranho, mas foi numa segunda leitura que eu fui vendo as pistas, né, do que estaria para acontecer. Uma primeira coisa que me chamou a atenção foi a fumaça branca. Não sei se é sempre, mas uma coisa que o coach já falou é que os Edenaru geralmente usam uma madeira chamada reneira, que ela não produz fumaça, nem visível, nem um cheiro. E assim eles conseguem queimar para fazer as fogueiras, para que não chame a atenção de seus inimigos, que são muitos, né? Então, eis a primeira coisa que chama a atenção, essa fumaça branca. Sem ser um sinal exatamente, mas uma coisa que chama muita atenção é como eles conseguiram disfarçar. E como o Patrick foi bom, porque ele não criou um cenário em que o leitor fosse facilmente. Não, realmente aqui tá acontecendo uma coisa desconfiada. Não, a gente demora a progredir. Porque ele oferece água, quer dizer, ele oferece vinho. O Volta já tinha falado que o Edenaru, às vezes, ele oferece vinho, mas na verdade ele tá testando sua amizade com eles, né? Então ele oferece, mas aí você insiste que você quer água pra mostrar, não, eu sou seu amigo, etc. Eles fizeram isso. Sabia uma só família. O moço diz, o Otto, que no caso é o sentinela que tá para vigiar. Ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala: raios me partam. Se ele passou por mim, Alec, é provável que ele seja 3 pontos. E aí fica aquela grande interrogação: que ele seja o quê, né? Que seja alguma coisa demoníaca ou então mágica, não sei. Mas o que na verdade tinha acontecido é que a Shaed, no escuro, que deixou ele ser coberto, né? Porque quando era escuro, a Shaed deixava ele quase que invisível, assim. Ou pelo menos muito difícil de se ver. E aí teve aquele ritual da bebida, que a Letícia já falou mesmo, que é o que diferencia do que vai ser uma mera visita do que vai ser um amigo, de fato, né? Então, eles seguiram esses rituais. Sim. O Alec introduz o Quote para a trupe, eram 7 homens e 2 mulheres. Depois, uma coisa que a gente vai percebendo que tá estranho é que eles oferecem para a Coach uma cerveja surrupiada. Era essa parte que eu tava falando que acho que foi a primeira coisa que um pouco pode ter caído a chave do Wolf foi o oferecimento da cerveja. Sim. Que eles admitem que foi roubada. Sim. Na última cidade que eles passaram. Que é Levenshire, que depois a gente vai ver que é a cidade mais pra frente que ele vai voltar. Exatamente. Outra coisa, eles pedem para que ele toque Saia da Cidade de Latoeiro. E se a gente pensar o que essa música diz, que é que tem realmente uma farsa, né? Não é essa. Não? Saia da Cidade de Latoeiro é uma música que já apareceu várias vezes no Nome do Vento, no Temor do Sábio. Sabe quem que fez? Só uma ponte de curiosidade que eu fui olhar. Em O Nome do Vento, quando o Kvold tá saindo de Tarbean, lembra aquela cena dos sapatos? Que o sapateiro perdeu o filho e ele oferece o sapato sapatos do filho para o Kvold? Sim. Ele termina falando, tipo assim, esses são usados, e eu não vendo sapatos usados. E aí ele vira de costas e começa a cantar a Saia da Cidade de Latoeiro pro Kvold.
Qual foi a segunda vez? A segunda vez foi a Devi, pediu uma música pra ele, e aí ele cantou. Aí no Temor do Sábio, ele cantou Saia da Cidade do Atoeiro, quando ele tava se sentindo ameaçado na Pois corte é, do isso que eu queria Maer. falar. É porque ele meio que fala da história da música. Que... Ah, não, mas é que você tá confundindo a questão da música do gaiteiro. Não tô não. Ah, tá não? Ah, Tô não. então. Era sobre referência a isso, que quando o coach acha que tá sendo, que a farsa dele tá sendo caída por terra lá, que eles estão achando que o Maer tá sendo envenenado por ele, e ele começa a achar que tá todo mundo conspirando contra ele. Entendeu? E outra parte que ele canta, ele cantarola essa música no refeitório de Adenri. Que era um dos dias que ele tava refletindo, ficarei ou não vou ficar? Sim. E outra que ele causou o maior choque no refeitório, porque ele tava cantarolando essa música. Sim. E era essa música também. É quase que um prenúncio de mudança essa música. Faz sentido. Aí, então, ok. Aí ele canta essa música, todo mundo se diverte, que até é um pouco chocado realmente com a qualidade musical dele, né? E aí, o que mais que acontece? E aí o Kvolt toca, né? Eles veem que o Kvolt é um grande de um músico, e aí eles pedem pra ele ficar. Aí ele fala, não, nós vamos tentar te convencer, você ficar. Ele, não, tenta me convencer até amanhã. E nessa hora, quando eu li essa parte, eu falei, o quê? Não faz sentido. Tipo assim, ele tem coisas pra fazer, o livro tem que correr mais, né? Tipo assim, nessa parte eu falei, não é possível que ele vai ficar com essa trupe. E aí até o desenrolar do capítulo, né? Tá. Depois que ele termina de tocar a música, ele se retira para um chamado da natureza. E quando ele volta, ele se aproxima de Anne, que é quem tá fazendo a comida, para provar o guisado dela de cordeiro. Ela nega, mas ele insiste. O que eu percebi é que já nesse momento ele sabia que eram farsantes. E nesse momento ele envenena o guisado. Ao que eu percebi, né? E tanto é que ele fala. Só que você não percebeu lendo nessa hora, né? Não, nessa hora não. Na releitura. Só depois que eu fui caçar onde ele tinha envenenado. Aí depois ela fala, tá bem, a Anne diz, né? Mas não vai ser culpa minha se a sua barriga começar a doer, ironicamente, né? Aí ele diz, não, mãe, não será culpa sua, tipo, vai ser culpa minha. Não, e outra coisa que ele falou, que eu falei até pra Jordana, foi assim, nossa, que desguisado perfeito. Quem não gostar desse ensopado não chega nem perto de ser Rue, na minha opinião. Sim. Ou seja, todos que não vão gostar do ensopados realmente não são Rue. Exatamente. E aí, depois eles falam, não, você cantou uma música pra nós, deixe agora que nós cantemos uma pra você. E ele envenena a cerveja também. Sim. Aí ele fala, não, então tá, então eu quero que vocês cantem A Esperteza do Gaiteiro. Só que essa suposta trupe, desconhece essa música. Aí o coach fala, é sobre um Rue inteligente que passa um lavrador pra trás. É uma música que todos nós devemos saber. Só que assim, um Rue não faria isso. A música não é sobre um Rue. E outra coisa, eles não conhecem a música. Que tipo de Edena Rue que não conhece umas músicas básicas dessa? E foi muito legal a Jordana ter reparado nisso, porque foi um jeito dele jogar uma isca pra trupe, né? Tipo assim, não, mas os Edena... Não sei se eles reagiriam, tipo assim, não, mas nós, Edena Rue, não somos assim. Sim. Tipo, a ponto dele corrigir. Não, a gente conhece essa música, mas o gaiteiro, ele não é um Edena Rue, porque os Edena Rue têm regras muito bem estabelecidas de conduta mesmo, sabe? Sim. E eles nem... Porque, igual você falou, eles nem desconfiaram, porque na cabeça das pessoas desse mundo dos quatro cantos, tá interiorizado do que os Edena Rue são itinerantes que têm mau comportamento. São bandidos. Que causam sempre discórdia nas cidades onde eles vão. Exatamente. Só que ao contrário dessa reação, não. Eles riram o tempo todo nessa música. Aí, desde quando o gaiteiro mata o lavrador, até o fim, quando ele seduz a viúva e a filha do morto. Só que ele deixou para trás os 2 últimos versos que a população da aldeia mata o gaiteiro. E aqui, inclusive, é quase que um prenúncio do que seria o fim deles, né? Aí, nesse momento que eles fazem a oferta para ele ficar. Não é. Não é. Ele concorda... Não é, eu anotei aqui, ó. O que acharia de seguir conosco pela estrada por algum tempo? Já faz muito tempo que estou longe da família. Pergunte-me de novo pela manhã. E aí ele aproxima da Anne. Tá a bom. Jordana está me corrigindo erroneamente. Não vou aceitar. Ok, deixa eu Tô fazendo continuar. barraco. Tá bom, menina, desculpa. Eu errei pela primeira vez. Exibida. Aí eles fazem novamente a oferta dele ficar.
Aí ele concorda se eles atendessem a 3 pedidos. Primeiro, ele ficaria até que ninguém fizesse nenhuma objeção à sua partida. Eles concordam, tudo bem. Segundo, que ele não tem barraca. E o Aleg logo se dispõe, não, fique com a minha barraca, não sei o quê, os meninos ali já vão montar, Sim. pode ficar tranquilo e tal. E aí a Ava assim, inclusive eu vou usar uma coisa de barganha que vai fazer você ficar. Que é inclusive um dos motivos da estrada ter sido tão boa com a gente nos últimos tempos. Aí ele fala pro Tim, traga-as, né? Traga-as pra cá. Só que nesse momento o Tim já tá passando mal. Ele sai e fala assim, não tô passando mal, peraí, eu tenho que ir no banheiro e tal. Sim. E eles fazem até piada com ele. Nossa, ele comeu demais e começou a passar mal agora. E aí o Otto até fala assim, não, eu busco. Mas aí, quem sai pra realmente buscar é a Keta, que é a mulher, que trata ela super mal. Ele chega e chega com as 2 meninas, que é Crin e a Ellie. Elas são uma das maneiras pelas quais Levenshire foi generosa conosco, diz o Aleg, né? Hoje à noite, uma delas o manterá aquecido. Este é meu presente para você como novo membro da nossa família. E aí, o coach começa a descrever elas. A Ellie, que é a loirinha, ela parecia quase cega, com um olhar inexpressivo. Kim, por outro lado, estava feroz, concentrada no fogo. Elas são pressionadas a comerem, mas não fazem. Aí, assim, dê algo para elas beberem. Quando elas comerem, elas comem. E aí, inclusive, nessa hora, até a Keta fala que ela tentou agredir, que a Crim tentou agredir, ela quase arrancou o olho, mostrando que, assim, realmente elas estavam contra a vontade delas, claramente contra a vontade delas. E aí, o Aleg vai e oferece uma cerveja pra elas. E o coach também fica putaço, assim. Ele se contém e ele só abafou seu protesto, assim. Porque, na verdade, ele queria que fosse dado água, porque a cerveja também estava envenenada. Exatamente. E aí, o coach fala que, assim, ele não se decidiria. Pediu para as 2 sentarem perto dele, né? Para ele decidir Exatamente. melhor. E viu que as 2 estavam com manchas roxas, que os pulsos estavam feridos, essas coisas. Mas que, apesar disso, elas cheiravam a limpeza, as roupas estavam limpas, os cabelos penteados. E aí ele pede a segunda coisa pro Aleg, ele pede pra ficar com as 2 durante a noite. E isso foi super atípico do Kvold, porque até nesse momento foi até engraçado, porque eu deveria ter desconfiado de que o Zedenerville não faz isso. Mas como a gente não teve contato com outra trupe, a não ser a trupe do Kvold, né? Eu falei, tá muito estranho, como assim o Kvold quer ficar com as 2? Que coisa mais estranha. Horrorosa. Tá muito... Nossa, exatamente, que coisa horrorosa. E aí acaba o capítulo e a gente começa... Nessa hora eu já tinha percebido que tava alguma coisa errada estava. Bem errado. E no capítulo 131, Negrume ao Luar, aí então já começa o Kvold com as 2 na barraca. E ele pede, porque a Ellie, ela tá meio que em transe, assim, né? E ele pede para ela se sentar e oferece para ela um copo com água com uma ervazinha e pede para ela beber. E também pede pra Crim beber. A Ellie, ela bebe meio que mecanicamente, no automático. Já a Crim, ela não quer, tipo assim, beber. Ela pede pro Kvold beber também. Aí ele fala, não, eu não vou beber agora, porque eu tenho coisas pra fazer hoje à noite. E aí acaba que no final, a Crim decide beber a bebida. E as 2 dormem. E elas dormem e a frase que ele coloca é muito boa. É a seguinte: acomodei-me na entrada da barraca e atravessei a cesura sobre os joelhos. O ódio ardia em mim como fogo e a visão das 2 meninas adormecidas foi como uma brisa atiçando as chamas. Trinquei os dentes e me obriguei a pensar no que tinha acontecido ali, deixando o fogo arder furiosamente, deixando-me inundar por seu calor. Respirei fundo várias vezes, preparando-me para o que viria. O que te fez lembrar? Um Amir. Me fez lembrar uma da Henriano, aquela lenda que tem sobre eles, verdade. que usam palavras como combustível pra luta. Nossa, é verdade. Mas assim, é uma questão que a gente vai conversar
um pouco sobre isso nesses capítulos, que é algumas coisas que lembram o Zamir. A gente já tinha comentado isso no episódio passado, que os Zamir, eles têm uma certa fúria neles. Sim. Aí, 3 horas se passaram. Colt começou a ouvir vozes abafadas de gente passando mal e de palavrões assim mesmo, por conta disso. Depois ele fitou as estrelas e julgou que seria a hora certa. Fez um alongamento, uma coisa bem adêmica, né? Começar a alongar, assim. E aí ele até observa que havia uma lasca de lua crescente no céu e tudo parecia muito claro. Ele começa os ataques, né? Os assassinatos em série. Ele primeiro ataca Otto, ele rasga-lhe a garganta e essa parte que eu fiquei meio sem entender direito por quê. Ele joga um ferro quebradiço na fogueira. Você pensou em alguma coisa por quê ou não? Foi pra destruir a espada do outro. Mas assim, alguma metáfora você conseguiu pensar ou não? Metáfora não, foi simpatia que ele fez. Entendi. Ele fez simpatia. Agora que eu fui entender, então. Tanto é que o cara vai atacar ele quebra a espada dele. Eu acho que era com o ferro que tava na fogueira. Gente, que legal. Não tinha percebido. Depois ele vai ao encalço dos demais. Aleg, ele consegue esfaquear na barra. O Aleg, ele era maior, mais alto, né? Ele acabou conseguindo esfaqueá-lo na barriga. E ele ficou... Mas nem isso refreia, né? Ele consegue matar todo mundo, mas ele fica preocupado assim. Fala, gente, isso aqui vai me matar ainda, né? Dependendo da profundidade que foi essa facada. Foi uma noite terrível, mas eu encontrei todos eles. Não houve nisso honra nem glória, mas houve uma espécie de justiça e sangue. No fim, arrastei seus corpos de volta. Isso foi muito, mas muito... E varinha Ninhelge, né? Pelo bem maior. Bem Amir. Então, nossa, foi... Nossa, foi uma coisa que foi muita coisa. Mas a sensação que deu é que ele agiu num momento que ele achou que ele já tinha poder suficiente pra ajudar naquele momento. Porque a gente já tava até conversando com a Jordana. Tem um capítulo no Nome do Vento, que vocês devem lembrar, eu coloquei um pouco mais pra frente, que é o interlúdio do capítulo 25 do Nome do Vento, Ansiando por uma Razão. No capítulo anterior da história, o Kvoth é aquela cena em que o Kvoth escuta um menino de 8 anos nas ruas de Tarbean ser violentado por um grupo de meninos. E aquilo mexeu demais com o Kvoth, porque na época ele fala que ele chegou até a pegar uma telha para atirar lá de cima, mas quando ele viu que ele perderia o cantinho dele, ele não jogou a telha e ele se escondeu daquele lugar. E no interlúdio, daquela cena. E no interlúdio, ele fala justamente isso. Ele fala, se você está ansioso por descobrir a razão de eu ter me tornado o Kvoth sobre quem contam histórias, acho que talvez possa procurá-las aí. E é uma situação um pouco semelhante, onde ele vê algo parecido acontecendo, somado ao fato de ele ser um Edenaru e a questão do Edenaru ser uma coisa tão significativa para ele. Então juntou duas coisas pessoais muito assim, porque o arrependimento que ele guardava naquele episódio de Tarbean era muito grande. Esse foi o primeiro assassinato frio, assim, frio mesmo, porque nos bandidos ele assassina todos aqueles bandidos, mas por um mecanismo de defesa também. Porque ele sabia que se ele não fizesse alguma coisa, eles morreriam lá, pelos bandidos. E aqui, na questão da trupe, ele não morreria com a trupe mais. Às vezes ele poderia achar outra forma de resolver o problema sem aquele assassinato frio do jeito que foi. Mas ele acabou assassinando todas aquelas pessoas de uma maneira em que o bem maior, nem que seja na cabeça dele, foi resolvido. E foi fruto de duas coisas, né? De um arrependimento profundo que ele carregava há alguns anos de Tarbean e do Edenaru. Então eu acho que tem um pouco disso também, um lado pessoal. Eu não sei se o Amir leva as coisas pro lado pessoal também. Mas, por exemplo, a criação dos Amir foi justamente uma vingança pessoal meio que dos Selites. Não só pessoal, mas de um povo ali, né? Fez sentido? Fez sim.
Beleza. Aí acaba o capítulo 132 e começa... Acaba o capítulo 131, perdão, e começa o 132, o círculo rompido. E aí começa com um dia começando a amanhecer e Coach moldando uma ferradura para um formato de um semicírculo e prendendo essa ferradura numa haste. Eu só posso falar uma coisa que eu esqueci? No final do capítulo 131, porque o Volt foi esfaqueado na barriga, né? E ele tava com muito medo daquilo causar-lhe a morte, né? E aí ele fala uma parte do capítulo seguinte: um fisiopata competente com o equipamento certo talvez fizesse diferença, mas eu não poderia estar mais longe da civilização. Daria na mesma desejar um pedaço da lua. Sendo que a poucos quilômetros dali tinha uma fisiopata competente. Então, a avó é uma fisiopata competente. Sim, e então, assim, foi engraçado porque ele comparou achar uma fisiopata competente com ter um pedaço da lua. Ou seja, talvez ele tenha até conseguido já achar um pedaço da lua. Esse pedaço eu vou deixar ele aqui. Eu não sei o que ele significa, mas... Tá, então a corda lá, ele tá moldando a ferradura e tal. E aí, com esse barulho desse movimento mesmo, desse malhar do ferro, acaba acordando a Crin, né? Que ela acorda, vê os corpos enfileirados na fogueira e fala, você os matou. Aí o coach diz, sim. E ele, engraçado que parece que ele começa a se sentir fora dele mesmo, se sentir fora do corpo dele, como se não fosse mais ele nesse momento. Ele diz que a sua voz soou morta aos ouvidos. E então o coach começa a marcar aqueles corpos com aquele semicírculo formado a partir da ferradura. Todos os Edenaru são uma única família, como um círculo fechado. Não importa que alguns de nós sejamos estranhos uns aos outros, ainda assim somos uma família, ainda assim unidos. Temos que ser, porque somos sempre estrangeiros, onde quer que vamos. Somos dispersos e as pessoas nos odeiam. E continuou. E nós temos leis, regras que seguimos quando um de nós faz algo que não pode ser perdoado nem corrigido, quando põe em risco a segurança ou a honra dos Edenaru. Ele é morto e marcado com um círculo rompido, para mostrar que já não é mais um de nós. Raras vezes se faz isso. Raramente é necessário. Que é realmente a preocupação que os Edenaru têm com a própria reputação, né? Já que a má reputação deles levou que eles fossem erroneamente interpretados e dizimados, né? A Rávia. Essas pessoas aqui não eram Edenaru, mas se fizeram passar por nós. Por isso, estou me certificando de que o mundo saiba que eles não eram parte da nossa família. Mas aí a Crin fica meio tipo, mas por que então que são essas carroças? E por que esses instrumentos? E por que eles se fingiriam de Edenaru? O coach tinha matado-os porque se fingiram de Edenaru. Entendeu? Aí fala assim, porque fingirem que era Edenaru? Não. Por terem matado uma trupe de Ru e roubado suas carroças? Sim. Pelo que fizeram com vocês? Sim. E aí chega um momento bem intenso, né? Quando o coach vai marcar a Leg, que era o líder da trupe, ele reage, ele estava vivo ainda. E, na verdade, até é engraçado, a Crin fala, gente, ele tá vivo, ele não morreu. Aí o coach fala, não, ele tá morto, ele só não parou de se mexer. Pesado, né? Aí ele diz, sob ameaça, né? Ele acaba admitindo a Leg que ele, na verdade, tinha sido adotado como guarda de uma trupe Ru realmente por meio ano. Só que eles acabaram sendo mortos numa emboscada pelos bandidos. O Aleg ensinou esses bandidos a se portarem como um Edenaru mesmo, para que eles pudessem se transvestir de artistas para invadirem cidades e conseguirem fazer a algazarra que eles fizeram, por exemplo, na cidade anterior. Certo? Ou seja, ele já era bandido desde o começo, né? Uhum. O coach fica puto da vida, por quê? Porque ele vê que, cara, ele meio que pertence a uma Edenaru, porque ele foi meio que adotado pela família. Uhum. O que torna isso 10 vezes pior, porque ele foi acolhido por essa família e depois a traiu.
E nesse momento, ele entrega o semicírculo, a ferradura em semicírculo, pra Crin. E aí ela pega, assim, meio sem saber o que ela tinha que fazer com isso, mas ela faz. Chora, chora e fica 1 minuto com a ferradura encostada no dorso da mão dele, ou no peito, não me lembro agora. É no peito. No peito. E aí ele vai e fala: ah, menina, nós vivemos bons momentos. E aí ela para de chorar automaticamente. E o coach vai dar dois chutes assim nele até ele ficar emudecido mesmo. Ok. E eles decidem não mostrar pra Ellie isso, né? Eles acharam que é melhor que ela não visse. E aí a Crin fala que ela era de Levenshire, que a família dela era lavradora e que a Ellie era filha do prefeito de lá. E que elas estavam com eles faziam mais ou menos uns 5, 4 dias. E que elas tinham sido dopadas. Eles foram super gentis no dia, pediram pra ela, queria que eles lessem a mão dela, eles falaram pra ela voltar à noite e elas foram dopadas pela avó. Sim. E só uma coisa, uma descrição aqui que eu achei bem interessante. Depois que o coach termina de marcar os corpos, ele é descrito a seguinte coisa: não tinha dormido nada. E a raiva que ardera tão inflamada dentro de mim por tanto tempo estava nos bruxuleios finais, deixando-me frio e entorpecido, que é exatamente o jeito que eu imagino que seja Heilax, né? Frio, entorpecido e cheio de ódio mesmo, talvez a única coisa que ele consiga sentir, né? Aí a frase mais engraçada: alguém faz alguma objeção para que eu deixe a trupe? Ninguém se objetou, por isso parti. Porque ele decide ficar um momento do capítulo, né? Uhum. E ele fala, eu vou ficar... Você tinha dito? Sim. Ah, beleza. Aí o capítulo 133... Eu não tinha escutado. Claro que não. Sonhos. Tá, então o coach esconde as carroças, né? Desatrela os cavalos, carrega os dois cavalos com comida e objetos valiosos e deixa um cavalo com a sela, né? Porque só tinha uma sela. E ele também tira as marcações que sinalizariam que aquela carroça seria realmente do dia de Naru, né? Aquelas cores, as pinturas e tudo e tal. E aí o coach propõe que ele fosse a cavalo, né? Nenhum cavalo que tinha a sela. Mas aí a Crin fala, acho que não seria uma boa ideia para ela, depois que... E aí eles decidem ir todos a pé. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Quando uma das reações, assim, para um trauma muito intenso, a gente pode falar que seriam como se fossem as portas da mente mesmo, né? Quando tem um trauma muito intenso, é comum que as pessoas fiquem fora de si ou que não reconheçam o próprio local, que elas interpretem qualquer estímulo que lembre do trauma, ou aqui no caso do abuso, como se fosse o próprio abuso em si, né? Então a pessoa revive o que está acontecendo. E é engraçado, é interessante também que nessa resposta traumática nessa resposta ao trauma, né? Acaba tendo muito também pesadelo, ou a pessoa não conseguir dormir, e ficar muito realmente impactada com aquilo, mesmo muito tempo depois disso acontecer. É por isso que as pessoas que às vezes passam por situações assim de agressão física, ou quando vê alguém sendo agredido fisicamente, no caso o coach, vendo aquela criança sendo violentada, eles têm alguns gatilhos assim que provoquem reviver aquela situação. E às vezes ter respostas corporais e de pensamentos tão intensas quanto às vezes vividas aquelas pelo trauma mesmo, durante o trauma. E parece que a Ellie está justamente nisso, né? Ela está nesse torpor, nesse estado de estar fora de si, quase como uma dissociação mesmo. Ela está fora de si, ela está vivendo uma outra realidade, porque a realidade atual dela é cruel demais para ser absorvida. Por isso que aí é uma das portas da mente, né? A loucura. Às vezes é mais fácil romper consigo mesmo, ou seja, enlouquecer,
para lidar com a situação do trauma, assim mesmo. Ok, e é durante isso, né, nesse trajeto que eles estão percorrendo, que o coach começa a ter um flashback de um diálogo que ele tem com a Vashti sobre os valores da Letânia. Que é o seguinte diálogo. Vashti pergunta, qual é a essência da Letânia? Kvoth, o sucesso e a ação correta. Qual deles é mais importante, o sucesso ou a retidão? Kvoth, eles são a mesma coisa se você age corretamente. O sucesso vem. Mas outros podem ter sucesso agindo errado. Mas aí a Vashti fala, as coisas erradas nunca levam ao sucesso. Se um homem age mal e tem êxito, esse não é o caminho. Sem a Letânia, não há sucesso verdadeiro. Então, às vezes, se a gente pensar no Chandriano, eles conseguiram um sucesso de maior poder possível, talvez, né? Mas eles não foram bem-sucedidos porque eles foram um poder pro mal, né? Vai, fala você, eu cansei. E isso me fez pensar tanto no Chandriano lá na Guerra da Criação, né? Que eles, entre aspas, conseguiram o que queriam, que conseguiram a queda de Mirtarinel e de algumas cidades, mas a gente não sabe com que preço, igual você falou. E no coach da pousada marca do percurso, né? Será que todas as coisas que ele fez levou a um sucesso? Porque ele não parece estar 100% bem sucedido, ele parece estar meio que em decadência um pouco, né? Aí isso me fez pensar nele também. Enfim, no caminho então que foi escurecendo, a Crin fez o jantar, o Kvoth foi organizar os cavalos e as barracas, e a Ellie continuava apática. Segundo o Kvoth, os seus olhos refletiam os desenhos dançantes do fogo. Pareciam janelas de uma casa vazia. Então o Kvoth, ele começa a ter um cuidado bem interessante com a Ellie, que ele começa a alimentar a Ellie, porque ela estava tão, igual a Jordana falou, torporosa, que ela, às vezes, se eles desviassem a atenção dela, ela completamente entrava para um caminho diferente, não acompanhava os dois. Então ele começa a alimentar, dar sopa para ela e conversar com ela. E até ele falou, aposto que chamam você de El, não é? Então, mais uma vez eu vou acertando nomes, né? Igual ele fez com a Nina lá em Trebon. E aí ele começa a fazer piada, que ele não é bom pra cozinhar. E ele tem uma levíssima franzir de senho da Ellie, assim, mostrando que às vezes ela tá começando a dar uma reagida. E ele diz o seguinte, mantive o lento fluxo de conversa durante toda a refeição. El comeu até o fim, mas embora seus olhos estivessem mais desanuviados, foi como se contemplasse o mundo através de uma vidraça embaçada pelo gelo, vendo sem ver. Mesmo assim, já era uma melhora. E aí ele explica justamente o que a Jordana falou, do choque que ela poderia estar tendo e ela entrando na porta da loucura, para se proteger. Engraçado, perdão, que a Ellie, por outro lado, ela já busca outra porta, né? A Crin, né? A Crin, perdão. A Crin parece que, quando a gente conhece ela tá disposta a entrar na porta da morte, se recusando a comer, preferindo, às vezes, a morte do que continuar naquela situação. Verdade. Verdade. E aí a Crin, então, a Ellie dorme e a Crin volta da barraca, eles arrumam o acampamento que eles tinham feito. E aí acaba que o Kvoth fala pra Crin, não, fica tranquila, eu não vou dormir aí dentro da barraca, eu vou dormir aqui do lado de fora. E a Shaed o esquentava até bem, né? E aí começa o Kvoth a pensar, porque, enfim, esse capítulo chama Sonhos, porque ele sonha acordado às vezes, muitas vezes. Lembrei-me da expressão assustada no rosto de Otto quando cortei sua garganta. Recordei Aleg se debatendo debilmente e me xingando, enquanto eu arrastava de volta para as carroças. Lembrei-me do sangue, da sensação que ele me trouxera às mãos, de sua consistência. Eu nunca havia matado ninguém assim, friamente, não de perto. Não friamente, não de perto. Recordei como fora quente o sangue deles, de como Ketan havia gritado quando eu a perseguira pelo bosque. Eram elas ou eu? Havia berrado histérica.
Eu não tive escolha. Eram elas ou eu. Passei muito tempo acordado. Quando adormeci, os sonhos foram piores. Nossa, eu achei esses capítulos tensos de ler um pouco. Sim. E aí, é justamente o que eu tava falando, né? No TEP, que é transtorno do estresse pós-traumático, é disso que eu tô falando. Tem muito pesadelo. Os pesadelos são horríveis. E ele vai ter pesadelos ainda piores mais pra frente, né? E uma insônia também horrível, assim. Até ele mesmo, mais pra frente, que a gente vai perceber que até ele parece estar enlouquecendo, Sim. né? Tá. Então, a capítulo 134, a estrada para Levinshire. Eles fizeram um avanço lento no dia seguinte, porque eles estavam tendo que conduzir três cavalos e a El. Eles mantinham um diálogo lento, para meio que deixar a El mais conectada com a realidade mesmo, que parecia ajudar um pouco. No almoço ela já estava quase consciente, quase. E Kvold coloca, depois do almoço, a Ellie para ser conduzida pelo cavalo mais dócil deles lá, que era o Cauda Gris, que ele que nomeou, né? E aí ele fala uma coisa que é bem interessante. Às vezes, a melhor ajuda que uma pessoa pode receber é ajudar alguém. Uhum. Mas, assim, eu fiquei curiosa com o nome que ele deu pro cavalo, né? Cauda Gris. Sim. Tinha que ter um gris no meio. Às vezes é porque a cauda dele era cinza, né? Ai, falasse cauda cinza, mano. Acho que é porque a tradutora, sei lá, às vezes gosta de gris. Eu acho que tem alguma coisa aí. Não sei. Aí, ele estava duplamente cansado, remoendo a lembrança de Aleg, sabia que a lesão em sua barriga, né, na lesão da barriga de Aleg, resultaria em uma morte lenta e dolorosa. Só que o que ainda foi mais cruel, que depois ele se arrependeu, foi que ele tinha deixado um cantil de água para que ele tomasse. Para que assim ele conseguisse viver por mais tempo e assim agonizasse por mais tempo. E ele diz que no momento de ira isso parecia uma boa ideia na hora, mas agora ele estava arrependido disso. Talvez isso daria uma sobrevida para ele de 1 ou 2 dias de intenso sofrimento mesmo. Aí, por força do hábito e por força de vontade mesmo, ele montou o acampamento, ajudou no preparo da fogueira, manteve conversando com a Ellie e ajudou a realmente montar o acampamento, né? E uma coisa interessante é que a Crin começou a observar para o coach da mesma forma, preocupada que ela observava a Ellie. Porque ela percebia que o coach realmente já não estava em si mais. Porque ele também foi traumático para ele matar esse tanto de gente, né? Foi uma decisão pesada que ele teve que tomar. E ao dormir, voltaram os pesadelos vívidos. E aí, no começo, foi uma bagunça, né? No começo, ele começou a sonhar que estava matando aquela horda de bandidos. Depois, ele se vê matando a própria trupe. E ao acordar, ele acorda com não. Na verdade, ele percebe que era a Ellie também dormindo, também tendo pesadelo, agarrada a ele, e inclusive agarrando até sangrar o braço dele. Eu acho que foi o braço mesmo. E aí, foi nesse instante que ele percebe que o que ele tinha feito com aqueles bandidos tinha sido pouco. E ele nunca mais teve pesadelos com aquela situação. E ele diz que, vez ou outra, quando ele pensa no Aleg, ele sorri. Aí eles chegaram em Levinshire no dia seguinte e as meninas começaram a ficar apreensivas, porque elas tinham medo de ser culpadas por aquilo, né? De alguma forma, elas serem punidas por aquilo. Pensaram, ai meu Deus, eu não vou conseguir a Ellie, né? Não vou conseguir casar com o Jason, né? Porque eu tinha já um futuro traçado com ele. Ah, meu pai vai me matar. E aí o coach fala, não, que vocês não foram as culpadas, vocês foram as vítimas. Qualquer pessoa que não quiser ficar com vocês é porque vocês têm que escolher alguém mais inteligente mesmo, né? Capítulo 135, a volta para casa. Então, elas chegam oficialmente em Levinshire e era uma cidade bem pequenininha, com 200, 300 pessoas. E o voo estava torcendo para não serem vistos nenhum dos três, mas no meio da cidade eles foram avistados e começou a jorrar gente de todas as portas visíveis. Principalmente mulheres. E aí tá uma situação bem legal. As mulheres
foram mais rápidas e em menos de um minuto haviam formado um círculo protetor em torno das duas jovens, falando, chorando e abraçando umas às outras. As meninas não pareceram se importar. Talvez fosse melhor assim. Uma recepção calorosa poderia contribuir muito para curá-las. Os homens se contiveram, cientes de serem inúteis em situações como essa. E aí o Wolf pede para 2 meninos, né? Um menino para chamar o prefeito e o outro para ir à fazenda dos Walker a cavalo, né? Que era o pai da Ellie e os outros eram a família da Crin. E aí, só que aí quando ele fez essas coisas, ele percebeu que uns homens começaram a circular, a ficar ao redor dele. E um deles, que era mais alto, mais velho e calvo, chamado Seth, ele fala, eu tô achando você parecido com os Rue. Ele tem o olho deles. E aí o Seth, ele pergunta, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Você tá parecendo ser um dos Rue. Então, tipo assim, acusando o Kvolt de ser parte daquela trupe que tinham raptado as meninas. E aí o Kvolt dá uma resposta que não agrada ao Seth. E aí começou a desagradar a todos. Segundo a citação é a seguinte: olhei em volta e vi a mesma raiva espreitando nos rostos de todos os homens. Era o tipo de raiva que entra em ebulição devagar no coração de homens decentes que querem justiça e que, ao verem que elas lhe escapa, resolvem que a vingança é a segunda melhor opção. E a gente até conversou sobre isso, né? Que quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em Anjos de Telu, né? No caso, a Letane também. E quando a gente pensa em vingança, a gente pensa no Zamir. E a gente lembra daquele diálogo do Aleph com o Telu e com os Selitos, né? Que um queria vingar-se da destruição, da traição da cidade de Mirtariniel, e o outro queria e buscava justiça. Mas é engraçado lembrar sobre essas questões, e ele vai falar alguma coisa assim, que quando dada a oportunidade certa, todas as pessoas são boas, a maioria das pessoas são boas, lembra muito a criação, a batalha entre Telu versus Encanes, que o Traps conta no porão dele, que a Perial, que é a mãe do Telu, né, que era Menda, ela fala pra Telu, tipo assim, você não sabe o que a gente tá passando aqui. As pessoas, elas estão más e porque as vidas delas são difíceis. E aí, tanto é que o Telu vai pra terra, para os 4 cantos, né? Pra viver como mortal, pra ver o que os seres humanos, os mortais, estavam passando. E aí, isso me fez lembrar muito desses 2 trechos, tanto da justiça, vingança, quanto das pessoas serem, algumas, se dadas as condições boas, elas florescem como pessoas boas. E aí a Crin intervém no Seth, que tava quase, tipo assim, querendo bater no Kvolt. Ela, Seth, sai de perto dele. Onde que vocês estavam? Ele nos salvou. E aí o Seth, ele é todo... A gente tentou salvar vocês, mas o Bill... Atacaram o Bill ficou gravemente ferido, a gente tinha que trazer ele de volta. Fulano levou uma facada, que era o prefeito. Outro... O outro nem tinha acordado da surra que levaram. Então, tipo assim, eles tentaram, só que não conseguiram. E aí, deixa eu só ler um trecho aqui que é muito bom. E foi nesse momento que a gente percebe o porquê daquela ira, né? O porquê daquela raiva. O coach diz: entendi a verdadeira razão daquela raiva. O desamparo que eles haviam sentido, impossibilitados de defender sua cidade da violência infligida pela falsa trupe. A incapacidade de resgatar as filhas de seus amigos e vizinhos os deixaram envergonhados. Aí, continua você, fala do Jason. Um rapaz de 17 anos, com tom acusatório, grita para as meninas: nada disso teria acontecido se vocês não ficassem andando por aí, feito umas vagabundas Rue. E nessa hora, o Kvolt, quando vê, tinha quebrado o braço do menino. E, nossa, o trecho... A gente já tinha falado dessas partes que o Kvolt, ele ameaça as pessoas de uma forma, tipo assim, super, hiper ameaçadora mesmo. Sim, tipo uma assim, coisa bem encantada. Assim, bem... Não, muito. O trecho da ameaça é muito bom. Você vai ler esse trecho? Não. Eu vou ler. Só um minutinho, gente. Eu vou abrir meu Kindle, porque era muito grande pra eu copiar no meu caderno. Qualquer coisa
você corta essa partezinha. Não, vou cortar não. Vou fazer uma piada, então. Conta. É... Não, já achei o trecho. Ele fala o seguinte: Jason, quero que você olhe para essas moças e quero que pense no inferno que elas viveram nos últimos dias, de mãos e pés atados no fundo de uma carroça. E quero que você se pergunte o que é pior, um braço quebrado ou ser sequestrada por estranhos e violentada 4 vezes por noite. Depois de ter pensado nisso, quero que reze para Deus perdoá-lo pelo que acabou de dizer. E se você for sincero, queira ter que seu braço sare direitinho. Depois disso, se algum dia você tiver um pensamento indelicado sobre qualquer uma delas, seu braço vai doer como se houvesse ferro em brasa dentro do osso. E se algum dia você disser uma palavra grosseira, ele vai ter uma febre e apodrecerá devagarzinho, e vão ter de amputá-lo para salvar sua vida. E, se ousar fazer alguma coisa contra qualquer uma delas, eu ficarei sabendo. Virei aqui, matarei você e deixarei o seu corpo pendurado numa árvore. Enfim, aí ele quebra o braço do Jason, né, e fala isso. E... Chega o prefeito. Isso, o Jason pede desculpa para as meninas e chega o prefeito. E ele tem um trecho, eu gosto muito dos trechos que ele descreve coisas culturais, então eu vou continuar lendo aqui. Em cidadezinhas como essas se encontram 2 tipos de prefeitos. O primeiro é o dos homens mais velhos e meio calvos, com uma barriga considerável, que são cheios de dinheiro e tendem a torcer muito as mãos quando acontece algo inesperado. O segundo é o dos homens altos e espaudos, cujas famílias foram prosperando devagar, por terem trabalhado no arado feito uns infelizes furiosos durante 20 gerações. O pai de El era o segundo tipo. E aí o prefeito agradece muito Kvoth, mas ele faz a seguinte pergunta: como foi que você conseguiu tirar as meninas daqueles bastardos ateus dos Ru? E aí o Kvoth explica que eles não eram dos Ru. E nós não somos assim. Isso, nós não somos assim. E aí um dos caras escutam que... Inclusive foi o Seth. Não, um escuta nós. Aí o Seth fala, eu sabia que ele era um dos Ru. A gente sempre sabe pelo olho. Vamos fazer um parênteses pra falar esse negócio do olho? Uai, pode falar. Será que eles estão se referindo ao mesmo olho que muda de cor de Kvoth? Será que todos os Ru seriam encantados? Ou que parada é essa de olho? Não tá aí por acaso. Não tá não, eu acho que também não tá não. Tanto é que, assim, o Seth é velho, né? Então, tipo assim, às vezes ele já vivenciou coisas que a gente não sabe aí que tá escondido. Mas a Crin mesmo, ela interfere e fala, ele os matou e não diga nada para o zangar. E aí o Kvoth fala pro prefeito, olha, os cavalos são das meninas e as carroças também, e essas carroças estão a mais ou menos 60 quilômetros daqui, a Crin sabe achar. E vendendo tudo, essas coisas, vai dar um bom dote pra eles, pra elas. E aí o Jason, ele fala, acho que o Kvoth meio que se oferece pra olhar o braço do Jason, era? Na verdade, é porque o braço do prefeito também tá enfaixado. E aí mesmo. Ele pergunta, o que aconteceu aqui? Você, um dos bandidos tentou me atingir. E aí, posteriormente, o Jason fala que vai... Aliás, o coach se oferece pra colocar uma tala ali, né? Falei assim, eu não. Primeiro que ele tava morrendo do medo do coach ainda. Segundo, porque ele falou, qualquer coisa que a gente machuca aqui, a gente vai na avó. Exatamente. E aí... O Kvoth pergunta, o Bill também tá lá? Aí fala assim, não, ele tá assim, ele tá lá internado, entre aspas, né? Fala assim, não, então eu também quero ir lá, né? Pra ver, conhecer essa tal avó. E o Kvoth, ele acha que a avó era uma senhorinha que tratava as pessoas com sanguessuga e álcool de madeira. E aí, quando ele chega lá, ele fala o seguinte... Minha opinião mudou quando vi o interior de sua casa. As paredes eram cobertas de maços de ervas secas e prateleiras cheias de vidrinhos cuidadosamente rotulados. Havia uma pequena escrivaninha em cujo tampo se viam 3 livros grossos com encadernação de couro. Um deles estava aberto e o reconheci como a Herobórica. Vi anotações manuscritas rabiscadas nas margens, enquanto alguns lembretes tinham sido modificados ou riscados por completo. Ou seja, ela sabe mais que o livro. Exatamente.
Sabe o que isso me lembra? É aquela cena, eu não cheguei a ler, ou cheguei há muito tempo. Acho que eu não li o livro. Mas no Enigma do Príncipe, acho que eu li sim, mas faz muito, muito tempo. No filme, o Harry pega um livro de poções do Snape, né? Ah, E o Snape é super bom. E o livro tá todo rabiscado, porque o Snape era meio que, parece que ele era meio gênio, sabe? Ele Das sabia mais poções. que o livro. Então ele fazia as alterações didáticas que ele achava significante. E aí a avó começa a arrumar as para tratar o braço do Jason. E aí ela pega e fala, bonita fratura. Tipo, E, tipo, e, ela o, saiu de uma iátrica, é isso mesmo? e aí o Wolf fala, eu estudei medicina na universidade. E aí ela, não, então tá, então segura aqui a tala pra mim. E o pior, na verdade, tem uma garota que costuma me ajudar, mas ela saiu pra ver a bagunça da rua Sim. lá fora. Tipo, tu não serve pra nada, meu filho. E aí ele fala que tudo que ela faz é com um ar de competência entediada. Eu adorei, porque, tipo assim, ela é competente e às vezes o caso nem tá desafiando tanto ela, né? Sim. Concluí que ela valia mais que metade dos estudantes da iátrica cujos nomes eu conhecia. E aí ele pede pra ver o Bill. O Bill tá com a perna toda inchada, com várias fraturas em vários pontos da perna. Sim, foi uma fratura, assim, em vários pontos do osso e tava exposta, né? Então, é uma chance de infecção, assim, horrenda, né? E aí ele pergunta pra ela o que ela tá usando pra manter ele fora da infecção, né? E aí ela Pra fala. deixar ele não séptico. Ele falou um termo técnico. Aí ela fala, você quer dizer fétido? Eu gostei disso. E aí ela fala, eu estou usando carrapicho de carneiro. E aí ele fala, uai, mas e você não usa araruta? A araruta é ótima pra isso. Aí ela, você já tentou impedir alguma coisa de estragar usando araruta? Aí ele, não. Então deixe-me poupar-lhe o trabalho de matar alguém. Ai, meu Deus do céu. Ela falou, eu prefiro ainda, além do carrapicho de carneiro, eu prefiro a lâmina rubra. Mas nem sempre a gente consegue aquilo que a gente gostaria. E aí ela percebe o jeito que eu vou, tá? E lhe oferece um chá, uma cadeira e um pudim. O Wolf tenta até escapar, mas ela fala: não, você tá parecendo muito mal. Senta aí. O termo que ela usou foi: você está pálido feito um osso seco. E aí ela fala: não, e também. Ele falou: não, eu não quero dar mais trabalho do que eu já te dei. Ela falou: não, já tava na hora de alguém quebrar o braço daquele menino. Ele fala demais. Aí ela oferece um chazinho que tem conhaque de maçã, que ela mesma fez, com bagas de roseira canina. E aí ela pergunta pra ele, sem rodeios e sem acusação: você matou mesmo aquela gente? Aí porque assim, aí ela falou, porque se você disse isso, eles vão querer um julgamento, eles vão ter que chamar um juiz de tal lugar, de Thamesford. E o Kvolt, ele fala que matou, mas que quem disse tinha sido a Crin. E quando ele coloca a xícara de chá na mesa, ele vê o quanto as suas mãos estão tremendo. Aí ele fala, não me agrada falar disso, não foi uma coisa boa. E aí ela diz, tem gente que pode discordar, mas eu acho que o que você fez era certo. E aí ela continua, você andou assumindo o controle de tudo por uns dias, não foi? Sei como é. Você se manteve ocupado, cuidando das meninas, sem dormir, sem comer muito, provavelmente. E aí, na metade do pudim, o Kvolt já estava chorando fortemente. E aí, ela fala o seguinte: acho que talvez haja alguma coisa. Não, o Kvolt fala: acho que talvez haja alguma coisa errada comigo. Uma pessoa normal não tem coragem de fazer as coisas que eu faço. Uma pessoa normal nunca mataria outras pessoas daquele jeito. E lembra do capítulo em que o Sim fala pro Kvolt que tinha que ter mais pessoas como o Kvolt no mundo? Que ele é que toma atitudes, ele não fala coisas. Enfim. E aí ela dá o exemplo da perna do Bill. E ela fala, se a perna do Bill se estivesse verde, o que você acha que eu tinha que fazer? Aí ele, você teria que amputar. E ela falou, e eu teria que amputar depressa, hoje. Sem pensar muito. Porque isso poderia acarretar na morte dele.
E aí ele fala, você entende um pouco de medicina, sabe que o cuidado adequado significa escolhas difíceis. Não somos como os outros. E aí ela fala que nem sempre as pessoas agradecem. Porque às vezes as escolhas são muito difíceis e chegam a ser, assim, passíveis de contestação para muitos. E Mas aí ela... somos nós. Mas somos nós que temos que escolher. É o preço que se paga por fazer o que precisa ser feito. Sim. E aí ela fala que realmente, às vezes, as primeiras vezes são muito ruins, que dá tremedeira, dá pesadelo, mas que as coisas tendem a melhorar. E, e aí ela fala o seguinte, não, aí ele fala o seguinte, que ele sai, ele termina de chorar o que ele tem pra chorar, ele sai da avó e recebe um agradecimento caloroso dos pais de Crim. Peraí, vamos só falar. O que essa avó ficou parecendo pra você? Não, um Amir. Esse é um assunto bom pra gente falar. Sim, ela pareceu um Amir pra mim. Sim. Agora, a gente não sabe se é o Amir raiz, né? Ou igual a Feluriana falou, aquele Amir make fake, sabe? Aquele Amir Nutella humano. Exatamente. Exatamente, o Amir Nutella. Mas pareceu muito, porque o Amir, ele não tem muito arrependimento das coisas que ele faz, porque no momento em que parece que ele decide que aquilo tem que ser feito, ele faz. E outra coisa, ela parece quase um ET naquele mundo, né? Quase que alguma coisa enxertada naquele mundo, naquela cidadela. Porque com aqueles livros, com aquele tanto de conhecimento, é claro, nem toda pessoa sábia precisa ter um conhecimento de universidade. Mas, assim, ela parece que vai muito além. Sim. Né? Sim, verdade. E aí ele é agradecido, então, eles agradecem pela Crin, né? E aí ele entrega um dos cavalos chamados a Dama da Noite pra Crin. E aí ele fala, não se desmereça casando-se com um idiota. E ela responde, você também não. E é engraçado porque ele fala algumas vezes o quanto ela parece com a Dena, né? Sim. E aí é tipo assim... não sei, eu achei esse capítulo porque, tipo assim, é quase vindo do par romântico mais famoso dele no livro. Sim, e outra coisa também, que às vezes faz uma alusão de como seria a história da Demna, né? E aí ele chega pro prefeito e pergunta onde é que estava o condestável, porque meio que o condestável é a presença local da lei férrea, né? E a gente tá em Vintas, e a gente sabe que a Vintas, tal como na República, é a lei do antigo Império Aturense que rola lá, né? Que é a lei férrea. O prefeito fala, condestável, quando você chegou aqui com as meninas, ele já tava bêbado. Agora, eu acho que ele deve estar até caindo no chão. E aí ele fala, não, porque eu também quebrei o braço do Jason, vocês vão ter que pedir um juiz pra vir pra cá, pra me julgar. Aí ele fala, é mesmo, você quebrou o braço do Jason, tamo meio vintém. Obrigada por isso. E aí ele fala, olha, então vamos fazer o seguinte, se você fugir, a gente não vai ser dado como cúmplice seu. Então eu vou te dar 15 minutos, você foge, eu falo que você foge. Aí eu vou, mas se eu fugir, vocês também serão punidos. Às vezes vão até ser por chicotadas, né? Aí ele fala, o condestável é o tio da El. Então ele receberia essa punição se necessário. De bom grado. De bom grado. E aí ele fala, então aproveitando aqui, esse aqui é um cavalo, cauda gris, vai ficar com o Bill, porque a gente era sabido que o Bill tinha perdido o cavalo, né? Ele machucou a perna justamente com a queda do seu cavalo em cima da perna. Isso era uma coisa muito cara pra ele, né? Ter perdido o cavalo. E aí o prefeito fala, tipo assim, mais alguma coisa? E aí ele termina o capítulo falando, lembre-se de que foram bandidos que as levaram e que foi um Edena Rue que as trouxe de volta. E aí a gente finaliza esses capítulos dessa semana. Os próximos são dos capítulos 136 e 138. Então, sim. Então, não, 3 capítulos. 3 capítulos, não vão ser 2. Vai ser uma média de 3 capítulos até o fim do livro. Eu tô muito empolgada para o fim do livro, assim, a gente chegar nessas partes finais e ir pro livro da Auri, que o livro da Auri eu nunca li. Eu vou fazer um esquema que eu vou ler com a Jordana. Vai ser a primeira vez que eu... É até bom
parando pra pensar, Jordana, eu tentar esse esquema de ler com você, pra quando o Doors of Stone lançar, As Portas de Pedra lançar, eu vejo qual o esquema é melhor, se o que eu li antes ou o que eu leio com você. Porque eu acho que é interessante essa posição que você tá de ler junto, assim, as coisas serem novas, sabe? Mas ao mesmo tempo, a postura que eu tenho também, às vezes, ajuda a resgatar alguns pontos Sim. que não ficam tão perdidos. Eu posso sugerir uma outra coisa? Não, mas eu vou levar em consideração, pode falar. Eu tô aqui por quê? O que eu tô fazendo aqui? Eu sou um mero espaço morto. Mas assim, eu ler primeiro. Dessa vez. Não concordo. Ah, se lascar. Não, então tá. Então, gente, a gente vai descobrir como é que a gente vai fazer isso. Não, mas o da Áurea eu quero ler com você. Sim. Sim, é isso. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, fiquem com Telu.